91 diz, né? O Senhor é meu pastor. Desde criança, na escolinha, as crianças aprendem isso. E nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome e refrigera a minha alma. Então aquele que conhece Jesus de verdade, e sabe que Jesus é o nosso verdadeiro pastor, ele vai sentir isso, paz no coração, mesmo no meio da tribulação. Porque quem conhece Jesus Cristo por revelação aqui no Espírito, tem paz, mesmo no meio das maiores adversidades da vida. Por quê? Porque Jesus é a nossa segurança não é homem, não é pastor, apóstolo, profeta, não é revelador. A nossa segurança é Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, Ele é a porta, a verdade e a vida. Sim ou não? Então, a coisa mais difícil está hoje em dia a pessoa confiar só em Jesus. Mas nós devemos confiar só em Jesus. Fala assim, amém. Então vamos à palavra de hoje. Não, deixa eu dar um testemunho, me ligou um rapaz que nos assistiu pela internet, lá de Minas Gerais. Foi uma coisa extraordinária ontem. Ontem me ligaram 3 pessoas que assistem ou nos ouvem pela rádio e alguns que vêm pela internet. Mas esse irmão lá de Minas, ele ligava e chorava. Eu nunca vi uma coisa interessante. Ele falou, pastor, eu ouvi aqui uma pregação sua sobre Jesus Cristo, uma série de coisas que ele estava falando. E ele chorava. Mas por que você está chorando, meu irmão? Pastor, porque há tantos anos eu procurava ouvir isso que eu ouvi hoje, o Evangelho, que eu cansei de coisa orada, eu cansei de campanha, eu cansei de óleo, eu cansei de tudo, estou decepcionado com tudo, mas não entendi o Evangelho. E aí ele ouviu lá umas pregações e começou a emendar uma com a outra. Inacreditável, ele ligava chorando. Eu falei, não chora não, meu irmão, isso aí é arroz com feijão, a gente prega o arroz com feijão. É o arroz com feijão, o Evangelho. Mas foi uma coisa interessante. E sabe que uma coisa que Deus tocou no coração dele? Falou, pastor, eu quero ajudar a igreja. Eu falei, não precisa dar nada, eu não peço nada para ninguém, né? Não tem esse costume. Ele fez questão de querer mandar uma oferta para a igreja. É um milagre, gente. Você entende isso? Nós estamos atrás, sabe de quem? Dos decepcionados, pessoas que cansaram de dar tudo que tinha, que cansaram de agorada, de óleo ungido, de terra santa, tão cansaram de pôr a mão na cabeça e expulsar o demônio deles mesmos, cansaram. Essa gente está com sede de entender que Jesus fez uma obra na cruz perfeita. Então nós vamos alcançar muita gente. Acredita nisso, ora a respeito disso. Nos dê condições de continuar no programa de rádio, na internet, né? Ainda que não somos pequenos, mas tem tanta gente com sede da verdade. Fala assim, amém. Então vamos para a palavra de hoje. Estamos estudando Colossenses. Então abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Então abra o teu coração. A libertação vem pelo conhecimento da verdade. Então eu preciso conhecer a verdade. E a verdade, eu não conheço a verdade em um mês, em 7 cultos de campanha. Eu conheço a verdade trabalhando e garimpando a palavra de Deus até que o Evangelho se torne real dentro do meu coração. Então o conhecimento da verdade é um processo de conhecimento que leva anos, até formar dentro de nós um conteúdo de conhecimento que a própria palavra passa a ser a nossa proteção. Então, enquanto a nossa mente não for renovada com a verdade, não há libertação. Você pode gritar para ser liberto, pode fazer 1001 coisas para ser liberto, mas Jesus Cristo disse, quando você conhecer a verdade, esse conhecimento vos libertará. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículos 1 a 12. Começando. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus,
E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, graça, olha como eles se cumprimentavam, graça e paz a vós outros. Graça e paz de quem? Da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde o dia em que ouvimos da vossa fé em quê? Em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada aonde? Nos céus, não na terra, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Do Evangelho, é o Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes o que? A graça de Deus, presta atenção, a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E o que Paulo pedia para a igreja? Presta atenção. Orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em quê? No pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Agora olha o que Deus fez por nós, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Idôneos a quê? A parte que vos cabe da herança dos santos. E onde está a herança dos santos? Na luz. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, e nós sabemos que só o teu Espírito revela a tua palavra, abre o nosso entendimento. Assim nós nos submetemos ao teu Espírito, nós não confiamos na sabedoria humana, na inteligência humana, que às vezes atrapalha muito. Assim, abra o nosso entendimento, que teu Espírito venha trabalhar fundo na nossa mente, no nosso coração nesta noite. Nós cremos que isso será, e oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então a pergunta é essa: por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Paulo está preso. Paulo era um homem que orava pela igreja, e Deus revelava para ele as coisas que aconteciam lá na igreja, os problemas que a igreja enfrentava. Quando alguns irmãos vinham visitá-lo, relatavam a ele aquilo que a igreja estava passando, enfrentando. Então ele escrevia a carta para corrigir, para instruir, para pôr a igreja na linha certa, no caminho certo. Então Paulo escreveu essa carta por quê? O que estava acontecendo com a igreja dos Colossenses? Algumas heresias haviam entrado na igreja. O asceticismo, você tem que marcar bem essas três palavras: asceticismo, gnosticismo e misticismo haviam entrado na igreja dos Colossenses, a ponto de alguns prestarem culto a anjos, fazerem até culto para anjos. Então o que é o asceticismo? É a pessoa trazer sobre si um tipo de sofrimento, uma punição, uma privação, alguma coisa que lhe traga sofrimento, para ela tentar ser melhor a Deus, né? É a pessoa fazer um sacrifício, alguma coisa que traga alguma punição para a sua carne, que lhe traga algum sofrimento, para ela tentar ser melhor para Deus. Então nós vemos muito asceticismo nos dias de hoje, doutrinas que oprimem a pessoa, proíbe ela de tudo, nem risada às vezes ela pode dar, põe um jugo enorme em cima da pessoa, proíbe ela de tudo
tudo, um controle às vezes da liderança sobre as pessoas da igreja, controlando tudo na vida dela. Você vê gente na mídia hoje dizendo que você tem que sacrificar. Eles usam uma frase bonita, porém mentirosa. O sacrifício gera milagre. O que gera milagre não é sacrifício, é crer. A fé é mais que sacrificar. Então você vê pessoas que dão tudo que tem. Eu falo isso porque eu sei. Para provar a Deus, para obter alguma coisa de Deus. Isso é um tipo de asceticismo, é você se penalizar, né? Trazer coisas sobre você. Você vê a pessoa subindo num monte com um galão de água nas costas, como se fosse uma cruz, que ele vai orar pela água, e vai, todo mundo que beber aquela água vai realizar um milagre na vida dele. Então aquela penalidade, aquela novela toda, aquele sofrimento, é asceticismo. Então presta atenção, todo sofrimento, toda dor, todo sacrifício que tinha que ser feito para mim ser aceito por Deus, Cristo fez na cruz do Calvário. Acabaram seus sacrifícios. O sofrimento, ele sofreu por mim na cruz do Calvário. Ele sentiu a dor na carne dele por mim na cruz do Calvário. Mas os colossenses permitiram que isso entrasse na igreja. Qual outra coisa que entrou na igreja dos colossenses? Gnosticismo. Nesse sentido, o que é o gnosticismo? São aquelas pessoas que querem experiências com qualquer coisa sobrenatural. As pessoas se entregam para qualquer coisa. Elas não provam o Espírito para ver se o Espírito procede de Deus, como João diz: provai os Espíritos, para ver se os Espíritos procedem de Deus. Então aquela pessoa que ela quer sentir coisas, ela atrás de um sentimento, de um contato com algum ser celestial, não importa a fonte, que descontrole ela, que arrepie ela, que torna ela descontrolada, que apaga ela, não é? Então esse é o tipo de gnosticismo perigoso. Então é aquela coisa, uma experiência transcendental, não interessa com o quê. Então se acontece isso, nossa, é Deus, mas ele nem prova a fonte se é Deus, se não é. Então eu preciso conhecer a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não é alguém que descontrola ninguém, que apaga a memória de ninguém e faz a pessoa ficar batendo a cabeça no chão. O Espírito Santo não é alguém que priva a personalidade da pessoa e faz ela fazer um monte de coisas desconexas, de atrapalhada, né? Uma vez tinha uma pessoa no púlpito, que nem um leão. Uau! Isso não é o Espírito Santo, é espírito estranho. Isso não é unção de Deus, não. É gnosticismo. Então está cheio de gente na igreja que eles querem sentir coisas. Eles não sabem que fé não é emoção. Fé não é sentimento. Fé não é arrepio. Não é calor. Fé é convicção daquilo que a palavra de Deus criou dentro de mim. Então nós vemos uma gama de gente emocional atrás de sentir coisas. Ele quer sentir, quer se descontrolar, quer apagar, quer cair de cabeça. E se isso acontece, pouco importa a palavra de Deus. Nossa, é o poder de Deus. Não é. A carne tem uma obra chamada feitiçaria. A carne é feiticeira. Lê lá em Gálatas. Então a carne gosta disso. Você não vê que o ser humano normal, ele gosta de coisas misteriosas? Se falar para ele assim, ó, olha, lá tem a Mariazinha, lá ela está com uma faca e benze todo mundo. Já dá uma coisa assim. Aí todo mundo vai lá para a Mariazinha benzer. Não é verdade? E no meio evangélico, lá tem uma irmãzinha, asinhas, né? Ela vê tudo, aí você chega lá, ela nunca leu a Bíblia, não sabe nada da palavra de Deus, mas aí ela cai num mistério, e todo mundo, o que Deus vai falar? A Bíblia não fala nada. Aí ela fala umas besteiras, vê umas formiguinhas, porque isso, porque aquilo, porque receba, como Deus falou. Não tem nada com a palavra de Deus, nada. É o gnosticismo. Então você tem que tomar muito cuidado. Não é privar você de uma experiência espiritual, mas toda experiência espiritual está em linha com a palavra de Deus. Está bem claro isso? Deus não faz nada fora da palavra. Deus é alguém que honra a palavra
e ele preserva a palavra, e ele não transgride a palavra. A pessoa fala assim: Deus faz como ele quer. Exatamente. E como ele quer está na palavra. Ele não quebra a sua própria palavra para dizer que ele é Deus. Ele não desfaz a própria palavra, ele não desobedece a sua própria palavra, porque ele é a garantia da palavra. Então, como ele quer fazer, está escrito. Tudo que não está escrito na palavra de Deus, pode ser o maior apóstolo do mundo que vem falar: estou fora. Estou fora. Deus não honra essas coisas. É o gnosticismo. E o misticismo, não esqueça isso. É isso que você vê. Agorado, óleo ungido, rosinha, anelzinho, chavinha da vitória, correntinha da bênção. Lá na Bahia, no Bonfim, amarra uma fitinha deles, agora é fitinha, quando quebrar os seus pedidos vão acontecer. E é lenço, essa parafernália de feitiçaria que entrou dentro da igreja, que você vê na televisão direto. E um mundo de gente acredita nisso. Um mundo de gente está acreditando em sal grosso, orado, em banho de descarrego, né? Acreditando em sarça. Põe uma toceira de mato no altar, é a sarça, e todo mundo vai querer tocar na sarça. Olha aí, um monte de gente agorada, apanhando água, agora beba água, né? Isso é o misticismo. Quando eu era católico, era medalhinha da senhora, era água benta, era o pão de Santo Antônio. Eu abri a minha gaveta, tinha um monte de santinho. Depois que eu me converti, aí vem essa coisa para dentro da igreja. Como é que a pessoa pode acreditar, gente, numa rosa morta que foi cortada da roseira, e levar aquilo para dentro de casa e achar que os demônios vão ser expulsos da tua casa porque puseram uma rosinha ungida? Já estão entendendo isso? É o misticismo. Então o misticismo é uma mistura de prática, de símbolos, de religiões trazidas para dentro da igreja, e os colossenses abriram a porta para isso também. E olha nos dias de hoje, olha a mídia evangélica, não generalizando, toda hora é uma invenção, manto do altar, aí o cara põe lá um trapo velho, que nem um saco de estopa, aí canta a música, só tocar no manto, aí dá aquelas coisas, né? Todo mundo, ai que poder, agora quem está em fé, né? Aí vem lá tocar naquele manto, e todo mundo vem assim acreditando, e Jesus, gente. Agora o que aconteceu com os colossenses, porque isso entrou na igreja? Eles perderam o ponto de vista. Quando a igreja não preserva Cristo como centro de tudo, presta atenção. Cristo é o centro da fé da igreja, não é homem, não é apóstolo, não é apóstola, não é nada disso. A fé do povo tem que estar posta em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. Ele é o poderoso que ressuscitou, o verbo que se fez carne. Então a fé do crente não é em homens, nem em líder, em nada. Tem que crer em Jesus Cristo. Ele é o poderoso, ele que venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus, e nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais, e tudo está posto no estrado dos seus pés. É ele. A igreja deixou entrar esse monte de coisa, perdeu Cristo de vista. É o quadro de hoje. Entrou tanta coisa na igreja que as pessoas perderam Cristo de vista, gente. Parece que o diabo é maior que Jesus Cristo. Só fala em nome de demônio. E Jesus Cristo é um pequeno, um coitadinho que está ali oprimido. Então quando acontece, que nem aconteceu com os colossenses, eles perderam Cristo de vista. Eles começaram a olhar para os anjos, para o gnosticismo, misticismo, culto dos anjos. Apareceram aqueles que tinham visões com a mente carnal e começaram a controlar a vida deles com as visões. E eles perderam o ponto principal. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para corrigir a fé deles. Paulo vai centralizar, tentar puxar a fé deles de volta só para a pessoa de Jesus Cristo. Está bem claro isso na sua mente? Então confere no teu coração. Você crê em quê? Você vai acreditar num homem que faz um montão de promessas que nem Deus não fez? Está cheio de gente acreditando nisso. Você vai acreditar num pedaço de roupa de um homem que é poderoso, que tem que unção de quê? Se não centraliza e não mostra Cristo. Para mim não é unção, é enganação.
Então presta atenção. Cristo é tudo, meus irmãos. Você conhece Ele de verdade? Sabe quem Ele é? Cristo é tudo, é mais que tudo. Nós vamos ver aqui que Paulo disse: Ele é o Criador do mundo visível e do mundo invisível. Ele é o Deus pleno, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é maior que tudo, o diabo é nada perto de Cristo, os demônios é menos que nada. Feitiçaria, macumba, olho gordo, inveja é nada perto de Cristo. Não tem nada que se compare a Ele. Conhece Ele de verdade ou Cristo é só uma figura mental? Se tornou uma figura mental. Ele só morreu na cruz, a partir daí agora ele disse assim: agora se vira, né? Você fica se matando de coisas para tentar ser liberto daquilo que só Ele pode libertar verdadeiramente. Então Paulo escreveu essa carta, e ele vai centralizar a fé em Cristo, vai mostrar para eles o grande erro que eles estão cometendo, de permitir que a igreja seja infestada por isso. Por isso, os pastores sempre têm responsabilidade, mas os de hoje estão com responsabilidade triplicada. Por quê? Porque a função deles, da liderança, é proteger a igreja dessas coisas. Não é aderir a isso, porque os maiores ministérios fazem isso. É proteger a mente, o coração, a fé das pessoas na verdade, não se abrir para isso. É batalhar contra o engano nos dias de hoje. É a função de todo pastor que quer ficar na verdade. Porque se ele não quiser, ele vai imitar a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa. A liderança tem que proteger o povo, pregar a verdade, lutar pela verdade, custe o que custar. E a verdade não é muito agradável, porque ela não promete que todo mundo vai ficar rico. Ela não promete que você vai sair do vermelho. O homem, a religião promete. Ela não promete que você vai dar a volta por cima. Às vezes ela promete até um caminho apertado, que ninguém gosta de trilhar. Caminho estreito. Então Paulo escreve essa carta para corrigir e dizer para eles: olha o que vocês estão fazendo, vocês permitiram que isso entrasse aí na igreja. E ele vai centralizar Cristo. Então Paulo começa se comunicando com eles nessa carta, e Paulo está orando por eles. Imagina o apóstolo maduro, um homem maduro, que viu o erro que a igreja está cometendo, e ele está longe, ele está preso, ele não pode ir lá pessoalmente, mexer com eles, falar com eles. Então o peso do coração, então Paulo pode orar. Então Paulo começa a orar por eles, escreve essa carta e fala sobre o que Paulo estava orando por eles. Então vamos lá, versículo 9 em diante do texto lido. Por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, o que Paulo faz? Não cessamos de orar por vós. E que Paulo pedia para ele? Receba, receba. Não, o que Paulo pedia? Paulo sabe que eles deixaram entrar isso na igreja por falta de conhecimento de Deus. Então Paulo fala: e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo fala: olha, eu estou orando por vocês para que vocês transbordem de quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, o que Deus quer, não o que eu quero, não a minha vontade, mas conhecer a vontade de Deus, o que Deus quer. Isso é muito importante, saber o que Deus quer. Então Paulo orava para que eles conhecessem a vontade de Deus. Que mais? Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no quê? No pleno conhecimento de Deus. Então Paulo orava que eles conhecessem a vontade de Deus. E Paulo sabia que essas coisas entrou na igreja porque eles não tinham um conhecimento pleno de quem Deus era. Então é fácil acreditar numa coisa inanimada que alguém disse que é ungido, porque eu não tenho um pleno conhecimento de Deus. Eu tenho um Deus gigantesco a meu favor, que é meu Pai, que abriu um novo e vivo caminho para mim me chegar a Ele através de Jesus. Jesus é o único caminho. Eu tenho acesso direto a Ele. Como é que eu posso ignorá-lo e acreditar numa coisa inanimada e morta?
Como é que eu posso acreditar numa rosa desconsiderando a grandeza do poder de Deus? É porque eu não conheço Deus. Eu não tenho uma visão clara do poder de Deus, da pessoa de Deus, de quem é Jesus Cristo. Porque se eu conheço quem Ele é, como é que eu posso acreditar numa coisa inanimada, que alguém diz que tem algum poder a meu favor? Eu estou cego, totalmente cego. E se eu sou um pregador, como é que eu posso anunciar isso para o povo, crendo e vendo a grandeza do poder de Deus? É porque nem eu vejo a grandeza do poder de Deus. Deus é grande. A Bíblia diz que a terra é estrada dos seus pés. Ele não recolhe as águas do oceano na concha das suas mãos. Para Ele é uma gotinha. Você conhece Deus mesmo? Será que conhecer Deus é só línguas estranhas? É só isso. Para muitos é. Você conhece Deus mesmo? Já teve uma visão da grandeza do poder de Deus? Você acha que o poder de Deus... Ui, senti um arrepiozinho. Você acha que o poder de Deus é isso? Depois sai e não tem coragem de falar de Jesus para ninguém? Conhece mesmo Deus? Ou a tua mente se tornou religiosa de acordo com a igreja? A igreja é organizada, 1, 2, 3, 4. Você entrou no 1, 2, 3, 4. Você sair daquilo, não é mais igreja. 1, 2, 3, 4. Virou isso, virou aquela repetição na cabeça. Virou religioso. Deus é grande, meus irmãos, presta atenção. Deus é grande, muito grande. Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Você sabe quanto tem? Hoje eu já penteei e caíram alguns. Eu não tenho controle, mas ainda que tenha caído, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Olha para o céu, você vê esse exército de estrelas. Como é que elas vieram a existir? Haja luz. Ele chama a existência. Ele chamou a existência. Ele já sabia como cada estrela seria. Então quando Ele fala para que elas existam, aquilo começa que nem você fazendo pipoca, povoar o céu. Só com a palavra. Você pensa que Ele ficou lá para isso acontecer? Tranquilo, Ele só falou assim: haja luz. Criou as estrelas e viu que as estrelas eram o quê? Boas. Agora tenta chegar numa delas. Você vai gastar a tua vida toda e não se aproxima dela. Está milhares de anos-luz distante da terra. Acredita em Deus. Agora, quem é o diabo perto dele? O diabo era um querubim criado por Ele. Quem que fez a mente desse querubim? Foi Deus, Jesus Cristo. Foi ou não foi? Agora ele se rebelou e caiu, foi amaldiçoado e caiu na terra. Deus conhece a mente dele. Quem fez a mente dele, quem criou ele antes de ser diabo, foi Deus. Você está com medo do quê? Porque a macumba, porque a feitiçaria fizeram o olho gordo, a inveja, e um monte de crente assim, ó, batendo os dentes com medo. Não conhece Deus, não conhece Jesus Cristo. E o crente vai de sexta-feira na igreja, expulsando o demônio dele. João disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o crente não conhece Deus, não acredita e não confia. Ele está com medo de inveja. Então se instalou na igreja um culto de feitiçaria, onde você vai lá de sexta-feira, chama um monte de nome de demônio que não está na Bíblia. Esses nomes de demônios são revelados na macumba. Então eles ficam lá: manifesta isso, manifesta, vai manifestar. E fica tudo assim, aquele monte de crente com medo dos demônios, né? O que você está fazendo na vida deles? Eu estou acabando com eles. E os crentes: ai meu Deus, não conhece Deus. Esses demônios são uma terça parte dos anjos que vieram junto com Satanás. A mente deles quem fez foi Jesus Cristo. Que estratégia eles vão arrumar para vencer a igreja? O diabo é tão derrotado que ele calcula tudo, ele projeta tudo e fala assim: agora eu vou vencer.
Depois que ele faz tudo, pensa que venceu, ele descobre uma coisa: tudo aquilo que ele fez cooperou com a obra de Deus. Aí ele, eu vou fazer uma outra estratégia de novo. Ele não consegue, porque ele não é Deus, meus irmãos. Ele é fracassado, foi vencido pelo Senhor Jesus na cruz. Você enxerga isso comigo? Conhece Deus, meu irmão? Conhece Deus ou não conhece? Jesus Cristo é poderoso. Ai, que medo do diabo. Não conhece Deus. Ele é grande, nunca esqueça isso. Olha, Ele é tão poderoso. Se tiver 3 milhões de pessoas orando na terra ao mesmo tempo, Ele consegue ouvir individualmente cada uma sem dar interferência na linha. Se tiver milhões de pessoas na terra ao mesmo tempo orando, Ele é tão poderoso que Ele consegue individualizar o sinal de cada um, falar com cada um sem se confundir, sem cair a linha. Você enxerga Deus, meu irmão? Enxerga Deus? Está com medo do quê? Ele é poderoso. Ele é poderoso. Acredita ou não acredita? Está com medo do quê? Agora eu preciso me envolver com Ele, me entranhar com Ele, com a palavra, com o Evangelho, olhar para a cruz, me entranhar com Jesus Cristo, com o seu sacrifício perfeito, com o seu sangue poderoso, e viver pela fé, e sair dessa coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Agora precisa ter coragem, mas Ele é grande, poderoso, Criador de todas as coisas, grande. Eu não tenho uma palavra para falar aquilo que eu entendo no meu espírito, e nem conheço quase Ele. Um dia eu estava no metrô e falava assim com Deus: eu te conheço, Deus, mas eu preciso mergulhar em quem Tu és. O Senhor é muito além disso que eu tenho entendido. Eu não vou ficar satisfeito se eu ganhar um dinheiro, eu não vou ficar satisfeito se eu tiver uma casa. Não, isso não vai matar o que eu tenho na minha alma, mas eu só vou ficar satisfeito quando eu te conhecer melhor. Se revela para mim, abre o meu entendimento para mim te ver. Eu não quero ver outras coisas, não me interessa. Esse mundo está sendo preservado para o fogo, Pedro diz. Não me interessa isso. Mas em te conhecer, em me aprofundar, em te conhecer, e me aprofundar e te conhecer, é como mergulhar assim num lugar sem fim, que você vai mergulhando e vai entrando para conhecer Deus, entendê-lo melhor, amá-lo, adorá-lo, servi-lo, ainda que nesse corpo fraco de carne, mas conhecer a Deus. Então, quando eu entendi um pouquinho disso, acabou o medo. Que demônio? Demônio é nada. Que diabo? O diabo é nada. Jesus despojou e destruiu ele na cruz do Calvário. Está escrito na palavra. Vai acreditar ou não? Então Jesus, Paulo vai centralizar a fé dos colossenses na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo está orando. Ele está pedindo que eles compreendam Deus, que eles venham compreender a tua vontade, que eles venham ter um pleno conhecimento de Deus. Então eu vou começar a mensagem até agora eu não consegui entrar no esboço aqui, mas vou começar de trás para frente. Então, como é que eu vou compreender a vontade de Deus? Porque as pessoas estão assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu determino, eu exijo, vai acontecer, fala a palavra profética, vai acontecer, receba. Mas e o que Deus quer? Você entende o que Deus quer? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça para colaborar com a obra dele? Será o que eu estou fazendo é o que Deus quer ou o que eu quero fazer? O que eu me dou melhor? Será que eu fui chamado para fazer isso porque a igreja quer que eu faça? Eu estou escravizado no sistema e tenho que fazer. Porque lá disseram tem que ser 1, 2, 3, 4. Então tem que ser 1, 2, 3, 4. Se eu falar que 5 não serve mais, mas Deus quer 5, como é que eu vou entender isso? Então como é que eu vou compreender a vontade de Deus? Então vamos lá. Romanos, abre aí em Romanos. Romanos 12. Nós vamos ler versículos 1 a 3.
Então, Romanos 12, 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha lá, o único sacrifício da nova aliança. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Por que o corpo? Porque o corpo tem nele a lei do pecado. Nós temos esse mundo sensual, essas tentações diárias. O corpo, a carne não gosta das coisas de Deus, ela é contrária a Deus. Ela gosta dos prazeres, ela gosta de tudo aquilo que não é bom. É bom quando permitido, mas não é bom quando não permitido. Então, para você travar essa batalha com a tua carne, com o que você sente, é uma batalha. Então, apresentar o seu corpo em sacrifício, mortificando, na medida que você cresce no Espírito, as obras da carne, levando à morte, levando à morte. Então ele fala, esse é o verdadeiro sacrifício, é a batalha que você tem contra a sua carne. Isso é o sacrifício da nova aliança. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, agradável a Deus, que é o que? O culto racional. O que é o culto racional? Um culto com inteligência, com raciocínio. Não é aquele culto que ninguém fala nada, todo mundo dá umas trombadas, não tem começo, não tem fim, é um rolo só. Um culto irracional assim, um culto racional é com raciocínio, com inteligência, onde as pessoas usam a mente para pensar, para enxergar, a mente trabalha junto com o culto, as pessoas têm que entender as coisas. Não é um culto desordenado, tudo atrapalhado, que fala que é poder de Deus, ninguém sabe nem o que fala, uma confusão. Isso não é o culto racional. Então o crente é inteligente, o crente tem que pensar, tem que avaliar as coisas que ele ouve, avaliar as pregações, é inteligente. Você tem a mente de Cristo ou não tem? Então tem que ter um culto com raciocínio, com inteligência. E depois ele fala o quê? E não vos conformeis com este século, com este mundo, dependendo da tradução, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele fala que a nossa mente não pode ter a forma do mundo. Aí você vai falar assim, o mundão. Não, eu vou falar o mundo religioso. Se a tua cabeça se conformar com as coisas que se pregam hoje, que falam hoje, quando eu falo assim, não estou matando todo mundo, generalizando, e nem dizendo que só nós somos certos, não é nada disso. Mas se a sua mente se conformar com esta mídia que está aí, que é comercial, com a igreja empresa, não vos conformeis com este mundo, e o mundo também, mas transformai-vos. Como é que eu vou ser transformado? A pessoa pensa assim, vem aqui num culto que você vai ser transformado. Ela pensa que alguém vai pôr um olhinho aqui, pum, transformou. Se você tem 40 anos, você tem 40 anos de coisas armazenadas na tua mente. Não, se isso aí não for mexido e renovado, você nunca vai ser transformado. A transformação da mente não é num culto, numa campanha em 7 dias, não é nada disso, é anos. Então a mente, devido ao pecado, é uma coisa estragada, negativa, contrária. Todos nós temos um grande problema com a nossa mente. Então ele fala, não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Então como vem a transformação? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que é uma mente renovada? Você ouviu tanta coisa, às vezes tem doutrina errada na tua cabeça, tem hábitos, tradições, está tudo ali, você pensa que tudo isso é Deus. Agora você precisa renovar isso, pegar o Evangelho, começar a conhecer o Evangelho, e deixar o Evangelho penetrar ali e fazer uma limpeza da tradição, do costume. Às vezes na nossa cabeça tem que nem uma cunha. Sabe quando o indivíduo vai pôr um cabo na enxada e o cabo está meio largo? Então ele vai lá, põe uma cunha, uma coisa enfiada, um ferro, outra madeira, pega lá o martelo, alguma coisa, pá, aquilo vai entrando, trava a enxada no cabo. Então às vezes, dependendo da igreja que você veio, do que te ensinaram no começo, você tem uma cunha religiosa na cabeça, travada ali. E a verdade às vezes quer entrar, mas a tradição é a cunha. E aquilo vem e se fala, não, isso não é verdade. Você quer ver uma coisa? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde está escrito isso?
Qual versículo da palavra de Deus diz isso? Você vê um monte de crente falando isso, dando a entender que Deus vai dar um monte de dor para a pessoa para ela vir. Não, ela vem pela dor porque ela aprontou tanto, se arrebentou tanto, e Deus na sua misericórdia, Deus não foi o autor da dor dela. Na sua misericórdia, no fim, lá Ele conseguiu trazê-la para bem. É uma cunha. Então a pessoa acha que Deus vai mandar um montão de sofrimento para ela vir pela dor. E tantas outras coisas. Então, conforme eu vou entendendo, presta atenção, a tua mente é muito importante. Conforme eu vou entendendo o Evangelho, guarda a tua mente desse sistema religioso. Guarda. Se você ligar a televisão e alguém não falar de acordo com o Evangelho, não interessa se ele reúne uma multidão, guarda a tua mente. Se você ligar a televisão, tem um cara lá dizendo que vai distribuir um óleozinho, não ouça nem a pregação dele, guarda a tua mente, não deixa ela ficar perturbada com aquilo que não interessa. Se você liga lá, tem uma pregação no rádio que não fala de Jesus Cristo, da obra da cruz, toma muito cuidado. Guarda a tua mente, porque vem coisa que às vezes cria uma cunha na tua cabeça. Tem que conferir a palavra de Deus constantemente, está ligado no Evangelho. Mas na medida que o Evangelho vai chegando, olha, Colossenses 1,13 diz o quê? Você já sabe. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Qual crente que acredita de verdade que foi liberto da mão do diabo e liberto do império das trevas? Uma dificuldade de fazer o crente entender que Jesus o libertou, já libertou ele da mão do diabo, comprou ele com seu sangue. O crente não acredita. Aí qualquer probleminha, é o demônio na minha casa, né? É o demônio, né? Vou lá pegar água benzida, não é orada agora. Você acredita que foi liberto do império das trevas? Acredita? Acredita que Jesus comprou com seu próprio sangue você? Acredita ou não, ou duvida? Ou fica assim, ó, com o pé no muro? Mas na cabeça de muitos tem essa cunha, ele não acredita que Jesus libertou ele do império das trevas, que ele já é um liberto da mão do diabo. Não acredita. Não consegue acreditar. Não consegue acreditar que ele foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Nós estamos em Cristo, no reino do Filho do amor de Deus. Fomos transportados, saímos da escravidão, estamos em Cristo. E aqui o diabo não entra, em Cristo o diabo não entra. Aí você vai falar assim, mas se eu der uma brecha, né? Nenhum de nós somos perfeitos. Você acorda de manhã e fala assim, hoje eu não vou me irritar. Os homens falam assim, eu não vou ser tentado a olhar para nenhuma mulher. As mulheres também falam a mesma coisa, eu não vou ser tentado a olhar para nenhum homem. Eu vou tratar todo mundo bem no serviço, eu vou amar minha esposa, a esposa vai amar a mãe. Vou ser paciente com os filhos. Eu não vou ficar irritado no trânsito. Quando der 2 horas você já errou em tudo, já deu brecha. A brecha Jesus tampou na cruz, meus irmãos. A única coisa que tampa a brecha do pecado não é você ficar assim, ó. É o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Isso, confia no sangue ou não? Isso tampou a nossa brecha. Acabou com o nosso problema. Eu continuo defeituoso, mas o sangue de Jesus me dá cobertura contra todas as brechas. Acreditam? É o Evangelho. É o arroz com feijão, está na nossa cara. Você não lê esses versículos, não está tudo escrito aqui, essas coisas. Por que isso não está sendo gritado, né? Não estão gritando isso pelas ruas? Só fico lá no Velho Testamento, é a farinha da panela. Vou dar a volta em Jericó. É o rei Josafá, né? É José que prosperou. Cadê o Evangelho? Cadê as cartas de Paulo sendo pregadas? Sumiram. Isso é o Evangelho. Então Paulo, renovando a mente. Então, na medida, olha, você precisa se dispor a isso. Deus, eu vou renovar a minha mente, custe o que custar. Se disponha a isso diante de Deus. Tudo aquilo que for velho, religioso, tradicional da minha igreja, seja lá, Senhor,
Eu preciso raspar essas cascas da minha mente. E se propõe a ler as cartas de Paulo 10 vezes cada uma, não tenha pressa. Se propõe, eu vou ler 10 vezes Romano, mas não é ler assim, ó. Não, é parar e meditar de 5 em 5 versículos. Fala, Senhor, eu quero renovar a minha mente, quero enxergar o que eu não enxerguei. Começa um processo doloroso, porque quando você começa a entender o Evangelho, você entra meio em crise, porque você vai ver que cria num monte de coisa tradicional que não era o Evangelho, era costume da igreja. Era costume da igreja. A igreja que queria assim. Os líderes antigos impuseram esse fardo na igreja e todo mundo entrou ali e ficou ao quadrado, que nem numa gaiola. Não deixaram as pessoas pensar. Então se propõe a renovar a mente. Eu fiquei 20 anos sem entender o Evangelho. Mas quando eu entendi o Evangelho, entendi o que era justificação, Gálatas 2,16, que eu entendi aquilo, eu falei, meu Deus, eu estou criando muralha na cabeça das pessoas, eu estou levantando gigante na cabeça das pessoas, eu estou atrapalhando, ao invés de estar pregando o Evangelho, eu estou pregando lei, julgo em cima das pessoas, abri mão de tudo, falei, eu não volto mais para essas coisas. Então quando você vai renovando a tua mente, o que acontece? Olha, não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Qual vai ser o resultado? Para que experimenteis. Aí você vai experimentar. Experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então às vezes Deus quer fazer muita coisa em nós, mas a nossa cabeça está travada, a nossa mente não foi renovada, a nossa mente está cheia de temor. Às vezes você, quando era novinho na fé, foi cair num lugar que um pastor oprimia e te punha medo, e te acusava, e te condenava, te cobrava, te controlava, te punha legalismo. Você ficou anos com aquela coisa na cabeça. Agora você vem, o perdão de Deus, a graça de Deus não é por obras a salvação. Vai ter dificuldade de entender isso. Essas coisas que há anos foram acumuladas ali se opõem. Elas se tornam um obstáculo contra a verdade. É preciso começar a reagir e meditar muito no Evangelho, na palavra de Deus. Mas quando essa casca começa a sair, você vai começar a perceber o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo sabia que os colossenses abriram esse espaço na igreja e essas coisas entraram, porque eles não tinham uma compreensão clara de Deus. Então o apóstolo, com aquele peso de pai no coração, ele vai orar. E ele está orando para quê? Ó Deus, conceda que eles tenham, que eles conheçam a tua vontade. Porque o gnosticismo entrou lá, o misticismo entrou lá, o asceticismo. Por que isso entrou na igreja dos Colossenses? Porque eles não tinham um conhecimento profundo de Deus, não tinham uma visão clara da pessoa de Deus. Então perderam o Cristo de vista e começaram a se apegar nesse monte de coisas, que nem nos dias de hoje. E o apóstolo, com um coração pesado por amor, que cuidava, tinha zelo pela igreja, ele vai orar. Deus, que eles tenham um pleno conhecimento da sua vontade. Desde o dia que nós ouvimos que vocês estão crendo, então nós não cessamos de orar por vocês e de pedir o quê? Vamos ler, vamos lá, já estou quase terminando, vamos lá, Colossenses 1, desde o versículo 9. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. De que forma, Deus? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo, eles precisam conhecer a tua vontade em toda a sabedoria. Não é a sabedoria do homem, é de Deus. Em entendimento espiritual. E depois ele fala, a fim de viverdes do modo digno do Senhor. Às vezes a pessoa quer melhorar a vida, ela quer melhorar, então ela fala, Deus, muda isso, muda aquilo, mas ela não tem discernimento espiritual.
quando eu passo a ter entendimento espiritual, conheço a vontade de Deus, a minha vida vai mudar. Mas o marido vai compreender melhor a esposa e o marido, os pais, os filhos os pais. A igreja vai parar com briguinha, porque vai compreender, vai ter discernimento de Deus. A vida melhora. Você se torna uma pessoa melhor em conhecer a vontade de Deus, em ter sabedoria e entendimento espiritual. Você passa a ter uma visão diferente da questão de religião e de igreja. E depois ele vai dizendo: a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, ela frutificando, é aí que vem o fruto, frutificando em toda boa obra e crescendo no quê? Crescendo em quê? No pleno conhecimento de Deus. Então, uma mente renovada, o conhecimento da vontade de Deus, a vida vai melhorar. Eu vou produzir um resultado melhor. E qual a consequência? Que o meu conhecimento de Deus, presta atenção, não é de homem. Então eu vou crescer num pleno conhecimento de Deus. Deus vai se revelar no Espírito para mim. Eu vou ter visões de Deus diferentes, da grandeza do ser de Deus. Um dia Moisés estava lá no deserto com aquelas ovelhas. Deus queria se revelar para ele. Fez uma coisa diferente que nunca mais tornou a fazer. Uma sarça começou a queimar lá, você sabe disso. Moisés foi ver, Deus se revelou para ele. Era Deus ali que falou com ele. Então, quando isso acontece, não digo que uma sarça vai arder, você nem precisa, mas no Espírito você vai ter uma visão de Deus diferente, da pessoa de Deus diferente. Aquilo vai sair daqui das letras e vai se tornar vivo no seu espírito, uma visão de um Deus vivo, diferente. Tem sede de Deus ou não? Tem sede de conhecer mais Ele ou não? Aí dentro tem uma coisa assim: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu não me conformo, Senhor, em ficar preso na minha limitação. Tem sede? Então vai conhecer. Sabe o que Deus quer? Deus quer homens e mulheres com sede dEle. Não é sede de bênção, de vitória, de dinheiro. Deus vai dar tudo isso, mas sede da pessoa em conhecê-lo, em conhecê-lo, em conhecê-lo e se aprofundar nele. Deus quer homem com sede dele, assim ele se revela para essas pessoas. E eu não concluí nada do que eu tinha que falar hoje. Domingo que vem, no culto que vem, eu vou continuar essa palavra, tá bom? Já está em cima da hora. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, queremos pedir o que Paulo pediu para os Colossenses. Sim, Senhor, nós temos muitas necessidades financeiras. Alguns precisam de cura para o corpo, outros têm problemas familiares, outros estão em grande confusão, em conflitos. Apresentamos tudo isso diante de Ti, acreditando que o Senhor responde, que o Senhor age. Mas queremos em especial pedir o que Paulo pediu para os Colossenses: que a gente tenha um pleno conhecimento da sua vontade, Senhor, em todo entendimento e sabedoria espiritual. Nos dê, Senhor. Salomão, quando foi orar, ele não pediu a vitória sobre os inimigos, ele pediu sabedoria. O Senhor deu sabedoria a ele. Nós não queremos tantas coisas, nós queremos conhecer a tua vontade com entendimento, com sabedoria espiritual, Senhor. Olha esses meus irmãos, aconteça isso na vida deles. Nos dê, nós queremos ter muito mais conhecimento de Deus, de quem Tu és, do Teu poder, da Tua grandeza, Senhor. Assim nos conceda isso. Nós estamos com muita fé no coração, com sede de Deus, não de outra coisa. Assim abençoe a cada um, Senhor. Abençoe a cada um. Que uma coisa aconteça dentro do coração de cada um nesta noite, Senhor. Amém. Fala para o teu irmão: meu irmão, uma semana de paz. Que a sua mente seja renovada essa semana, meu irmão. Fala isso para ele.